da igreja com a paz do Senhor. Iremos ficar de pé, nós vamos orar e vamos cantar o hino do nosso cantor cristão 414. Acordai. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Muito obrigada por essa rica oportunidade em estarmos aqui nesta noite para juntos louvar e engrandecer o teu nome. Que o Senhor venha nos dando sabedoria, Senhor, da tua palavra, fazendo assim a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha abençoando a cada um de nós, abençoando, Senhor, todos os que estão aqui, aqueles que não vão poder estar, toma direção na vida de cada um e faz, Senhor, a tua vontade, ó Pai. Toma a direção deste culto e obrigada por tudo, no nome de Jesus. Amém. 414. Eis que vamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai gozar e descansar. Vamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem fez, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai gozar e descansar. Eis conosco nosso insigne capitão, que nos assegura a eterna salvação.
Ousados com firmeza, ó crentes, proclamai as novas salvadoras do amor do eterno Pai, que pra salvar rebelde seu filho ofereceu, o qual sofreu a morte pra resgatar o réu. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar, apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao amor, por Cristo e o reino seu lutai. Oh, nada de desculpas, obreiros de Jesus, eis o inimigo afoito, quer derrubar a cruz. Jesus pode e garante vencer ao seu poder, se firmes persistirmos na senda do dever. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar, apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao amor, por Cristo e o reino seu lutar. A luta, pois, ó crentes, por Cristo Redentor, seu estandarte erguendo do eterno imenso amor, as trevas combatendo, o vício, a corrupção, pregando as boas novas de luz e salvação. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar, apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao amor, por Cristo e o reino seu lutar. Amém. Vamos ler o Salmo 100. Iremos ler pelo Data Show, acompanhar pelo Data Show. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Que o Senhor Deus, nosso Deus continue nos abençoando. E agradeço a oportunidade, né? Em nome de Jesus. E o pastor está com a palavra para fazer a dedicação dos dízimos e ofertas.
Senhor Jesus a todos. Louvado a Deus e seja para sempre louvado o seu nome, por sua graça, por sua bondade e que nos faz estarmos aqui hoje à noite. Louvamos a Deus pela sua bondade em ter nos ajudado a cada dia, né, e estarmos aí fazendo, como nessa noite, a obra do Senhor, que prestando-lhe culto de louvor e adoração. Louvamos a Deus porque Ele nos abençoou em mais uma semana. Estivemos, desde a semana passada, um pouco adoentados. Essa semana, faltei ao trabalho na quarta-feira, por motivo de saúde, mas estamos aqui para a glória do Senhor Jesus. E nós temos um Deus que tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa vida. Nós vamos, eu quero ler parte do Salmo 73, que é o Salmo de Asaf. É o Salmo 73. Ele diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. O seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá consciência ou conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. E se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Achei que entrei no santuário de Deus, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Amém? Asaf. Esse salmo, ele descreve primeiro o salmista, ele conta a sua experiência de conflitos na sua consciência, a sua experiência de fé, por exemplo. Ele observava, ele como servo de Deus, ele como um homem que temia a Deus, como um levita, um salmista, ele diz assim, ele observava que os homens que não temiam a Deus, na sua maneira de pensar, de ver, ele via que ele sofria mais do que aqueles que não tinham temor de Deus. Eles diziam,
Os maus, eles parecem que não têm sofrimento. Os que não temem a Deus parece que não têm doença. Em outras palavras, era como se ele dissesse assim: na casa do ímpio, na casa deles, adoecem, mas eles têm mais recursos. Eles têm com que cuidar, eles têm com que gastar. Por exemplo, na casa deles eles adoecem, mas eles têm um bom plano de saúde. Eles têm condições de pagar médico particular. Já a minha família, a minha casa, meus filhos dependem do SUS, da saúde pública. E ele observava também que os que não serviam a Deus, era ele, na sua confusão de mente, ele disse que observava também que os que não serviam a Deus, que não ofertavam na casa de Deus, que não ofereciam sacrifícios, cultos a Deus, que não entregavam ofertas no templo, que não dizimavam, ele observa também que parece que essas pessoas enriqueciam mais, eram mais prósperas financeiramente. Ele diz: enquanto que eu faço isso, oferto, entrego o dízimo na casa do Senhor, e parece que a crise cerca a casa. Ele começou a ficar cheio de confusões na sua mente, até que depois ele é despertado, ele acorda, e ele diz que quando entende tudo isso, que era muito difícil para ele, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi qual verdadeiramente é o fim daquele que não teme a Deus. Qual verdadeiramente é o resultado final do ímpio, daquele que parece que vai tudo bem, mesmo sem ele estar servindo a Deus. Ele parece que está gozando da melhor coisa dessa vida, tem uma vida que de repente a gente não tem, parece que tem mais fartura, as coisas são mais fáceis. Aí ele diz: realmente o Senhor me mostrou e eu compreendi qual é o destino dessas pessoas. Eles estão num terreno escorregadio. O que eles estão vivendo é como se fosse um sonho. E isso vai passar. Quando eles acordarem, eles estarão numa realidade seríssima diante do Deus eterno, do Deus vivo, com quem eles vão ter que prestar conta da sua vida de infidelidade, de desobediência a Deus. Então o salmista conclui, pelo menos com essa leitura, até a leitura que nós fizemos, dizendo o seguinte: quando meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu senti inveja. Então, o que ele via, a maneira como ele via que os outros parecem que estavam se dando tão bem e ele não, era porque o que estava no coração dele realmente era amargura. Ele não estava observando o que Deus tinha, ele não estava observando a santidade de Deus. Isso, ele começou a acordar para a verdade quando ele diz que se vê dentro do santuário de Deus. Aí ele diz: eu vi que aquilo tudo que eu estava vendo era por causa da amargura do meu coração. Meu coração estava amargurado. Mas ele diz: quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu sentia inveja deles. Agi como um insensato, como uma pessoa que não tem sabedoria, como um ignorante. Minha atitude para com Deus, para contigo, ele diz a Deus, era de um animal irracional. Eu estava sendo pior do que o ímpio diante de Deus, o salmista Asaf está dizendo. Mas ele diz: contudo, o Senhor sempre me fez estar com o Senhor. Sempre estou contigo. Sempre estou na tua casa, Senhor. Tomas a minha mão direita e me sustens. Diriges o meu coração no teu conselho. E depois me receberás com honras. Nós temos que procurar viver uma vida que não importa como as pessoas vejam, se nós teremos a aprovação dos homens ou não. O que nos importa é ter a certeza de que quem nos honra é Deus. Que nós vivemos para que Deus seja glorificado, de forma que Deus se agrade, para que no tempo certo, Deus com a sua graça, a sua poderosa mão, venha nos retribuir, segundo o seu coração. Amém? Louvamos a Deus por tudo quanto Ele tem nos concedido nessa noite. Nós vamos orar ao Senhor. Após essa oração, nós queremos estar colocando diante do altar do Senhor os nossos dízimos e ofertas. E o Ministério do Louvor
estará adorando a Deus com toda a igreja. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, por tua graça, por tua bondade, por tua fidelidade, Senhor. Como é bom estar na tua casa, meu Deus. Como é bom estar diante da tua palavra. Como é bom saber que o Senhor cuida de nós, mesmo quando não há compreensão da nossa parte. Mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente não percebe, não vê, não enxerga isso. Mas nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Então, Senhor, nós te louvamos nessa noite, porque o estar aqui, o poder estar na igreja, essa oportunidade, faz parte, envolve, Senhor, todo esse teu cuidado, todo esse carinho, todo esse zelo do Senhor por nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, porque durante essa semana o Senhor tem sido conosco, nos deu livramento, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos guardou do mal, o Senhor supriu as nossas necessidades, o Senhor respondeu orações, o Senhor, meu Deus, trouxe soluções a problemas, o Senhor nos fez enfrentar outros problemas, mas o Senhor esteve conosco, cuidou de nós. E nós estamos aqui nessa noite para a glória do teu nome. Receba o louvor, receba toda a adoração que está sendo oferecida a ti nessa noite. Assim, ó Deus, como que todo o culto em si, ó Deus, a nossa oferta, o nosso dizimar, seja, Senhor, culto agradável a ti nessa noite. E continua, Senhor, a manifestar a tua graça, a falar conosco. Senhor, a nossa mente, que venha luz, entendimento, para nós compreendermos o teu propósito, a tua palavra, ó Deus, direcionada ao nosso coração nessa noite. Nós te louvamos, ó Deus, porque, como o salmista Asaf, nós também em algum momento, Senhor, olhamos para alguém do lado e vimos que essa pessoa, mesmo sem obedecer ao Senhor, sem temer ao Senhor, tem se dado tão bem que às vezes nós não entendemos, nós não compreendemos. Às vezes consegue o que nós não conseguimos, mas nós te louvamos, Senhor, porque o que nós temos é mais do que nós merecemos. E foi o Senhor que fez isso na nossa vida. Então nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, por estarmos aqui nessa noite, certo de que o Senhor é poderoso para manifestar a sua graça, operando, Senhor, sobre a vida daqueles que não podem estar conosco nessa noite, aqueles que estão enfermos, em casa, que estarão, a Deus, depois acompanhando esse culto pelo YouTube ou Facebook, pela gravação. Deus amado, que a bênção do Senhor seja derramada sobre todos os lares, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Vamos louvar a Deus com o Ministério Louvor. Oi, som. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos continuar em adoração ao nosso Deus. Ele se faz presente aqui em nosso meio. Amém?
Vamos declarar mais uma vez que o Senhor é bom e o tempo todo o Senhor é bom. seja o nome do Senhor.
aplaudir ao nosso Deus, que é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Os irmãos podem sentar. O pastor Alessandro irá ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Amém. Louvado seja Deus e que o Espírito de Deus reine em mim. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Nos diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entra em casa com seus filhos e fecha a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Façamos mais uma oração, Senhor. Peçamos a sua graça para meditarmos na sua bendita palavra nessa noite. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome. Mais uma vez nós te agradecemos pelo presente dos céus, que é poder estar na tua casa, Senhor, poder desfrutar da tua palavra. Amado Deus, faz-nos compreender, Senhor, a relevância, a importância, meu Deus, deste momento. Estamos reunidos cultuando a Ti, ó Deus, para que, ó Deus, esse culto seja realmente, ó Deus, um culto agradável a Ti. Para que, ó Deus, as nossas atitudes, as nossas extensões, manifestações, as nossas reações aqui possam ser embarcadas, ó Deus, por desejo de agradar ao Senhor.
desejo de viver para o Senhor e glorificar o seu nome. Pai querido, além do que nós precisamos ouvir a tua voz, de que tu fales conosco, nos instrua, Senhor, e nos conduza, Pai, por tua bendita Escritura. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Irmãos, nós louvamos ao Senhor por esse momento. A estarmos meditando na palavra de Deus. O profeta que está envolvido nesse acontecimento desse capítulo 4 do segundo livro dos Reis é o profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi o sucessor do profeta Elias, né? Nós podemos assim dizer. E foram homens de Deus, tanto os profetas, é claro, foram homens que viveram, fizeram parte da história do povo de Deus, da história de Israel, e que marcaram, né, essa história com as ações de Deus através da vida deles. Os dias de Elias, os dias de Eliseu, foram dias marcados dias difíceis, porque a história do passado e a história nesse contexto eram histórias de reis, de guerras, de ataques, onde os reinos eram saqueados, pessoas eram mortas, pessoas eram levadas como escravos para outro reino, quando um reino era dominado. E aí, como a gente está vendo, por exemplo, aqui nos nossos dias, que as consequências, não é, da guerra lá na Rússia, na Ucrânia, já começa a trazer consequências, né, para outros países. Por exemplo, o petróleo, né, o combustível já está aumentando, consequentemente vão aumentar outras mercadorias, outros produtos. Então a gente vai ter dificuldade, aliás, vamos ver, não é, vamos sentir as consequências disso, os países, as nações vão sentir as consequências da guerra, mesmo não estando na guerra. Pois bem, esse povo, o povo de Israel, sofria também dessas coisas, mas também nesse tempo tinha profeta de Deus. Tinha gente com quem Deus falava e a quem Deus usava para falar para o seu povo. Algumas vezes consolando, algumas vezes trazendo uma palavra de alento, de esperança, mas às vezes até mesmo repreendendo, trazendo uma palavra de correção para o povo. Deus usava os seus profetas. E Eliseu, ele é procurado por uma mulher que, segundo o texto, ela é casada com um homem que é do grupo que eles são chamados de os discípulos, ou alguns intitulam como uma escola de profetas de Eliseu. Acredita-se que Eliseu tinha um grupo de homens que acompanhavam o profeta, que aprendiam, ouviam com ele, oravam com ele, a quem ele, digamos assim, ministrava, orientava essas pessoas. E essa mulher procura o profeta para dizer que o seu marido morreu. E é interessante que quando ela procura o profeta, ela diz: teu servo, meu marido, morreu. E ela começa a dar algumas descrições. Ela diz: e tu sabes que ele temia o Senhor. Então, o homem que havia morrido, segundo a declaração da mulher, da viúva, era um homem temente a Deus. Era um homem que tinha temor de Deus. Mas a questão não é a gente podia até pensar assim: olha, a gente aprende aqui uma lição, que quem serve a Deus também morre, gente temente a Deus também morre. Mas essa história a gente já sabe. Se Jesus, que era Jesus, morrer, imagina quem é temente a Deus. Não é qualquer outro ser temente a Deus. Mas o problema, a questão é, morreu um homem temente a Deus, mas ela começa a descrever uma outra situação. Ela não somente perdeu o marido,
Mas agora tem um credor, tem um cobrador, tem alguém cobrando na sua casa, indo na sua porta cobrar, querendo levar os 2 filhos que ela tem para pagar a dívida que o marido que morreu havia deixado. Então, aí sim a gente já pode imaginar que mesmo gente temente a Deus passa aperto nessa vida. Mesmo gente fiel a Deus sofre nessa vida. Mesmo gente fiel ao Senhor tem dificuldades. Imaginamos aqui, falamos e pedimos oração, a semana passada mencionamos isso, que nós oramos pela paz no mundo, mas você não pense somente na questão nos países em guerra, na questão de bombardeio, de morte. Pense também o quanto a igreja de Cristo nesses lugares, ela sofre. Agora, mesmo que servos de Deus, mesmo que pessoas tementes a Deus sofram, ainda que você imagine, por exemplo, na sua vida, se você olhar e disser assim, merecedor não, que nós sabemos que a nossa qualidade diante de Deus, não é? A gente não é aquele hino que se canta, diz, não, a gente é aquele, o ouro, o puro ouro aí, negócio, a gente não é essa coisa toda, não. Diante de Deus, o que a gente vê a Bíblia dizer é que a nossa justiça fede a trapo de imundícia. A nossa justiça diante de Deus é trapo de imundícia. Mas, se nós observarmos assim, a gente vai, de repente, viver que a gente não vive uma vida, digamos assim, desregrada, uma vida desajustada, desmantelada por aí. Você, de repente, está na casa do Senhor e diz assim, eu estou procurando viver uma vida direitinho, uma vida certinha. Já deixei os vícios, já não pratico mais aquilo, não faço mais aquilo, já não me ajustei. A minha vida, eu preciso melhorar. Diante de Deus, a gente sempre tem que melhorar. Mas, de repente, você olha para a sua vida e vê que você não está aí vivendo uma vida indo em contradição ou indo contra a vontade de Deus, uma vida insistente na pecaminosidade. Mudou a sua vida. E, de repente, você olha para a situação que você está vivendo e vê que, mesmo assim, as coisas ruins cercam. As más notícias chegam na nossa casa também. Não é? A gente nunca gostaria de contar com elas. Eu até já preguei uma vez aqui sobre isso. A gente não conta com a má notícia. Se tem uma coisa que a gente não está contando, é com as coisas ruins. A gente não conta com elas. Elas vêm. A gente não está contando com elas. Elas vêm de enxerida, de intrusa que são, mas a gente não está contando com o que não presta. Né? Mas elas vêm, mesmo na casa dos mais piedosos, dos mais tementes a Deus, as coisas ruins acontecem. Fica desempregado quem não teme, fica desempregado o servo de Deus, mas obediente. Fica desempregado. Adoece quem não teme, adoece quem teme a Deus. Mas o que a gente aprende também é que, mesmo que a primeira coisa que a gente observa é que os servos de Deus também têm condições, têm a possibilidade de passar por aperto, por sofrimento nessa vida. Por mais que essa situação seja apertada e difícil na nossa vida, se o servo de Deus prestar atenção, vai sempre ter uma direção, vai sempre ter uma porta aberta de Deus para ele buscar socorro. Mesmo que pareça que não há, mas sempre haverá, irmãos. Vai sempre haver o escape. Vai sempre haver um escape. A mulher perdeu o marido, só tem 2 filhos. Ser viúva nesse período, na época dessa, e ter 2 filhos era difícil. E quando chegar, ainda vem alguém em casa querendo levar os 2 filhos para pagar o que você está devendo, é muito mais difícil ainda. Mas ela lembrou, meu marido era homem de Deus. Ou, em outras palavras, mesmo aquele homem, vamos dizer assim, mesmo que aquele homem ele tenha adquirido aquelas dívidas que ele deixou, mas ele deixou algum ensinamento na sua casa também. Ele deixou alguma instrução, ele deixou alguns conselhos, ele deixou
alguma visão para a sua família, para a sua casa. E a mulher dele, na hora do aperto, começou a lembrar dos fatos, daquilo que vivenciara, daquilo que ouvia dele, e ela lembrou, tem um profeta. Eu posso ir ao profeta, eu vou me socorrer a ele, eu vou pedir a oração ao profeta. E a gente já sabe que a história do profeta, como a gente está falando já de Eliseu, que é o sucessor de Elias, quem acompanhava agora Eliseu, quem ouvia Eliseu, já escutou a história, se não vivenciou, passou dias e teve o convívio com Elias, que por certo talvez essa mulher tenha tido a oportunidade de ter conhecido de fato e de verdade o profeta Elias, mas se não tivesse visto pessoalmente, sabia da história do profeta Elias. Sabia dos fatos de como Deus atende, de como Deus respondia a oração do profeta, como Deus atendeu o profeta Elias. Sabia de como Deus responde a pessoa em angústia, em desespero, em crise, como fez com o profeta Elias em um dia em que Elias ficou desenganado da vida, mesmo depois de Deus ter feito milagres através da vida dele. Houve um dia em que Elias ficou tão triste, tão triste, tão triste, tão deprimido, que ele pensou em morrer. Ele disse, é melhor morrer. Foi para uma caverna, entrou numa caverna, se deitou lá e disse, eu vou esperar aqui até eu morrer. De tão triste que ele ficou. Mas naquela caverna, ele recebe a visita de um anjo, Deus fala com ele, o anjo fala com ele, acorda ele dormindo, acorda ele, diz a ele, olha, come, bebe. Quando ele acorda tem bolo, tem pão do seu lado, ele come, ele bebe. O anjo fala com ele, e ele acordado, ele vê que tem alimento para ele, ou seja, que Deus está dizendo para ele assim, ainda não acabou, ainda não é o fim. Ainda dá para você avançar, ainda dá para você continuar. Por certo, essa mulher aqui ouviu a história de que Deus era Deus que ainda suscitava esperança quando alguém estava desenganado. E ela procurou o profeta. Ela procurou o profeta Eliseu. E quando chega lá, que ela diz para o profeta que agora ficou viúva, o seu marido morreu, mas ele era filho dos profetas, ele era discípulo dos profetas, e ela diz, ele era teu servo, e ele tinha temor a Deus, ele era temente ao Senhor. Aí o profeta pergunta para aquela mulher, o que é que ela tem em casa? Como eu posso te ajudar? O que é que eu posso fazer por você? Me diga, o que é que você tem na sua casa e o que é que eu posso fazer? E a resposta dela foi, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Ou seja, tudo que eu tenho lá em casa hoje é uma vasilha de azeite. A gente está falando, irmãos, veja, ela podia ter comida, ela podia ter farinha, ela podia ter uma carne, um alimento lá. Mas a gente está falando de alguém que tinha uma dívida a pagar. Uma dívida a pagar. E o profeta pergunta para ela, na questão daquilo com que ela está sofrendo, né, daquilo que ela está vivendo, o problema que ela está passando, ele pergunta, o que é que você tem em casa? Seria talvez alguém eu chegasse na casa de algum irmão e dissesse, olha, eu estou com um problema sério, estou com uma dívida, estão me cobrando, o valor é tanto, e você me perguntava o quê? Quanto é que você tem? Eu posso te ajudar? Eu vou ajudar você. Mas quanto é que você tem? E eu ia dizer o quê? Eu estou zerado. O que eu tenho é um cartão com a fatura para pagar, por exemplo. Mas aquela mulher, ela não estava assim. Ela disse que tinha apenas uma vasilha de azeite. Vasilha de azeite representava algo, digamos assim, algo real, alguma coisa que tinha algum valor. Porque o azeite ele servia para iluminação, ele servia para a questão de tratamentos, para alguma questão de saúde, servia até para algumas outras situações lá, mas principalmente para essa questão de iluminação. Mas o azeite era, digamos assim, era dinheiro para ela naquela época. Era o que ela tinha. Só aquela pouquinho, mas era pouco. Não dava para pagar a dívida que ela tinha. Então, o profeta está dizendo o seguinte para ela.
volta para casa e vá pedir vasilha emprestada a todos os seus vizinhos. E peça muitas. Peça muitas. Depois entre em casa, feche a porta com seus filhos e derrame daquela vasilha de azeite que você tem nas vasilhas em cada vasilha que você vai trazendo da casa dos vizinhos. E quando ela for enchendo, você separa. Encheu, você separa. Pega outra, enche, você separa. É um milagre que o profeta está dizendo que vai acontecer. O profeta está dizendo que você vai pegar vasilhas e não pegue pouquinhas, você pegue muitas, porque vai haver um milagre na sua casa. Agora você chega em casa, você fecha a porta com seus filhos, depois que você pegou as vasilhas com seus vizinhos, enche a casa. Quanto tiver de vasilha, você traz. E quando você fechar a porta, você comece a derramar do azeite naquela vasilha. Alguém disse que a questão os pregadores têm muita criatividade, né? Eu queria ter a criatividade dos pregadores que se tem. Mas algumas coisas que chamam a atenção para a gente. Eu não tenho a criatividade, mas me aproprio da atividade, dessa habilidade que os outros têm de serem criativos com relação ao que leem, principalmente em textos bíblicos. E alguns pregadores dizem que quando o profeta diz, fecha a porta da sua casa com seus filhos, quando você pegar a vasilha, é interessante isso. Eu não vou fazer aqui não, mas dá para você entender. Ele diz que, digamos, você está aqui com o copo de azeite. E eu ia pegar um monte de copos aqui para encher com esse copo. Só tinha esse copo e encher muitos, porque era um milagre que ia acontecer. E eu começar a derramar desse copo no outro, colocando e guardando. Aí o pregador disse o seguinte, por que fechar a porta? Porque o milagre ia acontecer. E para que o milagre aconteça na vida da gente, a gente precisa estar focado. A gente não pode estar desapercebido, distraído. Diz que as distrações são as causas de muitos crentes perderem o milagre e a bênção de Deus, ou desperdiçarem a bênção de Deus na sua vida. Porque ele dizem alguns pregadores que se a porta tivesse aberta, a mulher, na hora de derramar o azeite lá do vidinho no outro, da vasilha que ela tinha em outra, ela ia estar observando quem passasse na rua. O movimento que ela visse lá fora, ela ia observar, ia se distrair, e o azeite poderia cair fora da vasilha. Bem, se a gente pensar assim, nesse princípio, será se tem acontecido isso com a gente no nosso dia a dia? Será se algumas vezes Deus não está fazendo milagres na nossa vida? E esses milagres, às vezes a gente está desperdiçando eles, porque a gente está tão distraído, as coisas que mais nos chamam a atenção são as coisas lá de fora do que as coisas aqui de dentro. Quando eu digo aqui de dentro, não é aqui dentro da igreja, não. Entendam? É dentro da vontade de Deus. A gente poderia estar focado dentro da vontade de Deus, do propósito de Deus para a nossa vida, mas às vezes a gente está tão distraído com as coisas de fora, com outras coisas que nos cercam, ou com o que nós ouvimos, que não conseguimos ver o milagre que Deus está fazendo, derramando, ou multiplicando o azeite que Ele colocou dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, para nos abençoar. O pouco do azeite que tinha ali foi o que o profeta perguntou para ela. Me diga, o que é que você tem em casa? Eu posso te ajudar. Você quer que eu lhe ajude? Me diga o que é que você tem na sua casa. Em outras palavras, o profeta está dizendo para ela o seguinte: você não é uma miserável, você tem alguma coisa. Deus tem colocado alguma coisa na sua vida. Deus tem colocado alguma coisa em suas mãos. Irmãos, você não precisa conhecer toda a Bíblia, não. Mas o que Deus já falou para você entender da Bíblia, já é o suficiente para você ser crente fiel e ter temor a Deus, ou não é? O que Deus já fez na sua vida é suficiente para você dizer assim: eu tenho que amar esse Deus, abraçar esse Deus e não desistir dele jamais. A gente pode até, como essa mulher, sofrer.
como o profeta antes dela, o profeta Isaías, perdão, o profeta Elias, que pensou até em morrer. Tem hora que a gente fica pensando assim, meu Deus, o negócio está feio, né? Eu falei que essa semana eu não fui trabalhar adoentado, fui para o hospital de manhã, tossindo descontroladamente, mas para mim não foi o pior, não. O dia pior que teve nesses dias, desde que eu estou trabalhando lá no curado, foi um dia que eu saí de lá, entrei no ônibus e eu passei tão mal do Recife para cá que eu pensei assim, quando eu saí da Avenida Recife ali, que peguei... É Mascarenhas, é Mascarenhas, né, que a gente chama em Imbiribeira, mas é Mascarenhas, né? Quando pegou, o bairro é que é em Imbiribeira, por ali afora, né? Mas peguei a Mascarenhas ali, para vir para o aeroporto, eu pensei assim, se esse ônibus, em vez de sair aqui, ele saísse depois da UPA, porque se eu passasse na frente da UPA, eu tinha descido para ir na UPA, porque eu estava tão mal, cheguei, eu pensava que eu ia morrer, eu tirei o óculos da cara, eu tirei a máscara, e eu fiquei lá, eu passava a mão no rosto, e eu suava, era uma agonia tão grande. Não tem hora que você pensa que vai morrer, não vai, mas o negócio parece que é feio. Então, não tem horas que assim a nossa vida se encontra dessa maneira. Sim, a gente sabe que a gente passa por situações assim. Por mais servo de Deus que seja, tem hora que você fica desesperado com uma criança, seu filhinho doente, sua filhinha doente, a irmã com seu esposo doente, acidentado, o esposo com a sua esposa doente. Quem é que não fica preocupado com o pai, com a mãe, com o filho? Não bate uma angústia na gente? Isso acontece com a gente. Mas me diga uma coisa, se a gente não tem em nós, se a gente olhar, prestar atenção, se a gente não tem em nós o suficiente de Deus para a gente crer nele para o resto da vida. A gente tem. Então o profeta, digamos assim, em outras palavras, ele já está dizendo para aquela mulher, você não vai viver, ou, aliás, você não vai perder os seus 2 filhos, porque você já tem algo na sua casa. Ou seja, Deus já está lá, Deus já está fazendo maravilhas, Deus já fez o que você não podia fazer. Você tem uma vasilha de azeite, não é isso? É. É só essa vasilha de azeite? É. Estão querendo levar o que é seu? Os seus filhos. Você vai para casa, fecha a porta, você e os seus filhos. Deixa a casa fechada com você e os seus filhos. Guarda os seus filhos, proteja os seus filhos, eles são seus. Agora, quem foi que lhe deu esses filhos? Quem foi que lhe deu a capacidade, o dom para você ser mãe? Foi Deus. Então vá para casa, feche a porta, proteja. O que você pode fazer, feche a porta. Não conte mais para ninguém, não precisa expor para ninguém. É você e seus filhos e Deus. E o que Deus colocou lá na sua casa, o que você já tem, é o azeite. Mas o nosso problema, irmãos, é que a gente chega em casa, a gente abre a janela, a gente abre a porta e quer contar para todo mundo tem que saber a quem a gente deve, todo mundo tem que saber o que os nossos filhos fizeram, todo mundo tem que saber os defeitos da nossa família todinha, para depois a gente ver o milagre de Deus na nossa vida. Às vezes é assim, irmãos. A gente, ao invés de enxergar o milagre de Deus na vida da nossa família, na vida dos nossos filhos, na vida daqueles que Deus colocou à nossa volta, no nosso lar, a gente primeiro vê o problema e passa para todo mundo o defeito e os problemas que a gente tem. É sempre assim. Aí a gente precisa lembrar que Deus colocou a nossa família, Deus colocou os nossos, para que a gente visse que o que nós temos, primeiro, Deus nos deu uma família, foi Deus que nos deu. E Deus não nos colocou numa família por acaso, não. Quem nasceu no berço de ouro, nasceu no berço de ouro. Quem não nasceu no berço de ouro, nasceu no berço de besouro, não sei de que mais, mas nasceu no berço, nasceu numa família, nasceu numa casa. Tem uma família, tem parente, tem mãe, tem pai, tem irmãos, tem alguém. Tem gente que não é tão bonzinho, não. Tem gente que não é muito agradecido. Tem uns que são mais duros, tem uns que são mais emburrados da vida, tem uns que são mais ignorantes. Né? Tem um que é mais carinhoso, tem um que chega mais junto do que o outro. Não é assim. Mas é família, Deus colocou do nosso lado. E na hora que a gente mais precisa, é deles que a gente vai depender, às vezes. É com quem a gente mais tem que contar, é com a família. Eu louvo a Deus porque Deus tem me abençoado, irmãos. Deus sempre me abençoou com tudo que é sorte de gente nessa vida. Deus me abençoou com gente crente, com gente não crente, gente que não está na igreja, gente que está desviado do evangelho, que se afastou da igreja. Deus sempre tem me abençoado. Deus sempre me abençoou com irmãos da igreja, com pastores da igreja, que
pastores que não estavam na igreja que eu estava, mas abençoaram a minha vida. Deus sempre me abençoou, mas a primeira coisa com que a gente conta é com a família. É com a família. Eu não vou acordar em casa com dor de cabeça, com um mal-estar e vou dizer assim, irmã Bia, chama o vizinho. Não, vou dizer, irmã Bia, vem cá. Primeiro, irmã Bia tem que me socorrer. Primeiro, irmã Bia vai procurar o remédio. Primeiro, irmã Bia vai me dar um chá. Irmã Bia não pode acordar e dizer assim, eu vou chamar a irmã lá na igreja, que está lá não sei aonde. Não, ela vai primeiro chamar quem? O esposo, irmão Sandro, vem aqui, pastor. A gente primeiro conta com a família. Deus nos deu a família. Deus deu alguém para estar do nosso lado, para a gente conviver, para a gente se preocupar com ela. Para ter dor de cabeça assim também, para sofrer com ele também, é isso também. Faz parte da família. Deus colocou na nossa vida. Mas agora é a hora da gente estar com a porta fechada, porque Deus quer fazer o milagre. E a gente não pode estar expondo o que Deus colocou para a gente resolver. Ele tem a solução e colocou resolução em nossas vidas, em nossas mãos. Agora veja uma coisa. A mulher fecha a porta. Pega essa vasilha com azeite e começa a derramar do azeite em outras vasilhas. A gente ouvindo a história assim, irmãos, história bíblica assim, principalmente essa história do Antigo Testamento, quando a gente lê, eu fico pensando assim, a história fica meio que romantizada. Parece meio essa história bíblica, a gente quando vai ler, contar, não parece meio assim como uma história de filme. Fica aquela coisa meio romantizada. Mas isso é história de vida real. Isso não é historiazinha para agradar a gente ou para digamos assim, para aumentar a nossa autoestima, não. Isso é história real de Deus, um Deus que existe, que faz milagres. Houve um irmão em Porto Alegre que ele tinha um filho, um rapazinho saudável, bonito, toda a família em casa, um homem de porte, a família de porte, e estavam à tarde assim na piscina de casa, aí o rapaz caiu, acidentou-se, o filho dele. E naquela queda, fraturou a coluna, as vértebras lá, e perdeu todos os movimentos do corpo. Um homem servo de Deus, a família tudo crente, servindo a Deus, tudo piedoso, um homem, todo mundo que vivia servindo a Deus e na igreja. O pai olhou para aquela situação, viu o filho lá, agora deitado em cima de uma cama, sem poder se mexer, sem ter feito nada, ninguém estava pecando, estava em casa, a família, né, se divertindo. Ele caiu na beira da piscina, fraturou a vértebra e ficou lá. Não tinha. Qual é a margem de recuperação? O filho em cima de uma cama. E o irmão não entendia, por que meu filho desse jeito? E ele passou muito tempo orando, questionando a Deus, por que Deus permitiu que o filho dele tivesse sofrido aquele acidente? Por que Deus permitiu uma tragédia daquela na sua casa? Até que um dia Deus começou a falar ao coração dele. E ele começou a entender que Deus era Deus que cuidava dele, que cuidou da vida dele, que cuidou do filho dele. E que se Deus permitiu que aquilo acontecera com seu filho, o Deus que lhe deu aquele filho, o Deus que lhe deu uma família, Deus não tirou nada dele. Deus não tomou nada dele. O filho dele estava lá com ele, e ele entendeu que estava lá para ele cuidar de uma outra maneira, mas ele ia ter que cuidar do filho dele. E Deus mostrou para ele que ele tinha que agora se desdobrar, ter mais habilidade, ter mais dom, ter mais talento, ter mais coragem, ter mais alegria ainda para demonstrar para aquele filho. E ele juntou todos esses recursos e a fé e começou investindo nisso. Mas Deus começou a falar com ele que o que ele tinha em casa, ele precisava fazer isso multiplicar muito mais. E de repente a casa dele não era apenas a casa da família dele. Era uma casa de oração, onde gente vinha de vários lugares se reunir para orar a Deus e ter a sua fé acrescentada, aumentada pelo poder de Deus. Ele viu que diante daquele sofrimento todo, Deus fez com que a casa dele fosse cercada pela bênção de Deus, pela maravilha de Deus, para abençoar gente que vinha de tudo que era lugar. E a casa daquele homem se tornou uma igreja para a glória de Deus, onde pessoas vinham, cultuavam, adoravam a Deus e saíam de lá satisfeitas, dizendo: o Deus dessa casa é o Deus de Israel. Às vezes a gente não está entendendo o que Deus está fazendo na nossa vida. Deus quer fazer milagres e o que aquela mulher ela tinha era um problema. Já diz o profeta qual é o problema, mas o problema chega para ela e diz assim: o que é que você tem? Você tem alguma coisa? Só tenho essa vasilha de azeite, é isso que eu tenho. Pronto, mas você tem alguma coisa? A gente não pode ficar sem identificar que nós temos algo de Deus na nossa vida. Quando faltar a identidade de Cristo em nós, a identidade do Deus que opera na nossa vida em nós, aí nós estamos perdidos, irmãos.
nós não podemos perder a identificação dessa presença de Deus em nós, dessa maravilha, dessa manifestação de Deus, dessa graça de Deus derramada em nossas vidas. Você pode não saber muito, mas saiba fazer algo para Deus. Você pode não saber não ter condições de explicar muita coisa, mas você pode falar do quanto Deus já tem sido bondoso e maravilhoso com você. Você pode não entender muito para dar lições e lições aí, para dar instruções às pessoas, mas você pode ser usado por Deus para orar, para Deus abençoar alguém ainda. Você tem algo de Deus na sua vida. Deus colocou algo dele na sua vida. A mulher entra em casa, fechou a porta e começa a derramar o azeite daquela pequena vasilha nas outras vasilhas. E ela vai derramando, vai enchendo e vai colocando de lado, como o profeta disse. Colocou o azeite, encheu, tira, menino, guarda, essa aqui está cheia. E foi, guarda, menino, está cheia. E foi entregando, está cheia. E foi guardando, até o momento que ela chegou e disse assim: meu filho, trago outra vasilha. E o menino disse: mãe, não tem mais vasilha não. As vasilhas acabaram. Não existe mais vasilha, vazia não. O que tem aqui está cheio, tudo está cheio. Irmãos, o que nós precisamos não é dos recursos desse mundo, não. O que nós precisamos é que a nossa casa esteja fechada para esse mundo, mas cheia de Deus. Nós precisamos que a presença de Deus ela ocupe lugar na nossa vida. Se nós deixarmos Deus se multiplicar dentro de nós vamos ver milagres acontecer na nossa vida. O que nós precisamos é de Deus se multiplicando, é de Deus se revelando, é de Deus se expandindo, é Deus tomando os lugares que é dele na nossa vida. Nós precisamos disso. A gente, às vezes, passa por uma crise, passa por uma luta, passa por um sofrimento, passa por uma situação de um susto, e a gente fica: ai, foi Deus que fez esse milagre. Parece assim. Eu vim ali na BR, escapei da morte ali. Aí chega aqui, irmão, escapei ali agora. Deus me deu livramento ali agora. Parece que Deus estava ali. Está entendendo? Parece que Deus estava ali. E parece que Ele ficou ali. Não, Deus Ele continua conosco. Não foi somente naquele momento, não. Não foi somente naquela tribulação, não. Não foi somente naquela dificuldade, não. Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo Senhor, Ele continua cuidando, Ele continua ao nosso lado. Continua colocando e dando-nos recursos que a gente precisa. Mas aí, a mulher chega e o menino diz assim: mãe, não tem mais vasilha vazia não. Todas estão cheias. E ela vai fazer o que o profeta manda. Quando ela pergunta que o azeite não vai mais derramar, não vai mais transbordar, porque não tem mais vasilha vazia, está tudo cheia, ela vai procurar o homem de Deus e contar tudo o que aconteceu na sua casa. Ela vai dizer para o homem de Deus que as vasilhas que ela trouxe estão todas cheias, que o azeite se multiplicou, que tudo que veio vazio agora está completo. E quando ela conta isso para o homem de Deus, a resposta a orientação que ela recebe dele é: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Vá, venda o azeite. Irmãos, o que ela está dizendo é para ele: olha, agora eu tenho azeite lá em casa e tem muito, eu só tinha uma vasilha, agora está tudo cheia. Então agora você faça o que é para ser feito. Você lembra que você tem uma dívida. Você estava procurando resposta porque você estava angustiada por causa da dívida. Agora vá pagar as dívidas. Faça o que é certo. Faça o que é correto. O problema é que às vezes a gente está na crise e clama a Deus. Deus nos dá orientação, mostra para a gente que a gente já tem algo em casa, tem recursos. E Ele diz: eu vou multiplicar. E Ele multiplica e faz o milagre. E quando Ele faz o milagre, a gente se esquece de cumprir aquilo que é para ser feito. O profeta diz para ela: agora vai pagar o que deve.
E o que sobrar você vai viver dele com seus filhos. A gente aprendeu algumas lições já em outros momentos com essa palavra, que nós queremos apenas nessa noite recapitular ou relembrar. Primeiro que a gente já falou aqui hoje à noite que os que servem a Deus e os que temem a Deus também passam por crise, por aperto nessa vida e por sofrimento. Segundo que mesmo que a gente passe os maiores sofrimentos e apertos nessa vida, Deus vai sempre mostrar para aqueles que servem a Ele que tem uma brecha, que tem uma saída, que tem um escape. Vai nos orientar que tem alguém a quem nós podemos nos socorrer. Tem um profeta com quem nós podemos falar. Ele tem uma palavra de orientação para nós. E quando nós chegamos lá para ouvir essa palavra de orientação, o que nós vamos ver é que Deus, Ele já tem dentro da nossa vida algo à nossa disposição, que a gente não está fazendo uso, que a gente precisa fazer utilização disso, a gente precisa usar isso. A gente às vezes fica sem encargos assim na igreja, sem, digamos assim, algumas atividades da igreja, e a gente já acha que não tem o que fazer na igreja. Eu não tenho, não. Mas todos nós temos uma ocupação, irmãos. Todos nós temos com que nos ocupar na casa do Senhor. Todos nós temos com que nos ocupar no reino de Deus. Não existe convite para ociosidade na igreja. Não existe convite para ficar parado na igreja. Deus não nos convida para a gente ficar como quem não tem o que fazer na igreja. Todos nós temos alguma coisa a ser feita no reino de Deus. Então Deus vai nos mostrar que tem algo já em nós, algo na nossa vida útil, algo na nossa vida à disposição para que Ele possa realizar um milagre. Depois nós entendemos que nós precisamos fechar as portas e não expor aquilo que deveria ser entre nós, a família, entre nós, a igreja, entre nós e Deus. Deveríamos confiar plenamente no poder do Senhor, nas mãos do Senhor, nos cuidados do Senhor, na resposta do Senhor para a nossa vida. Mas a conclusão que eu quero deixar para você hoje é o seguinte: é que, como aquela mulher naquele dia que procurou o profeta, e quando o profeta pergunta a ela: eu posso te ajudar? Me diga o que é que você tem em casa. E ela chega e diz para ele assim: a tua serva não tem nada em casa, senão apenas uma botija de azeite. Só tem uma vasilha com azeite. É tudo isso que eu tenho em minha casa. Mas ela tem uma dívida grande para pagar, que estão querendo levar os 2 filhos para pagar a dívida. Aquela mulher, o que ela coloca diante do profeta é a realidade dela, mas ela coloca como algo assim: o que eu tenho é muita dívida e pouca coisa ou quase nada para pagar essa dívida. Eu tenho muito a pagar e tenho pouco com o quê? E o profeta mostra para aquela mulher que o que nós precisamos é esperar tudo daquele Deus que tudo pode. A gente pode aparentemente não ter nada, irmãos. Aparentemente ter pouca coisa. Mas nós temos um Deus que pode tudo. Nós temos um Deus que tem tudo. Então nós podemos esperar tudo daquele que pode todas as coisas. Você pode esperar tudo de Deus. Você pode ter pouca coisa, mas dele você pode esperar tudo, porque ele tudo pode. Ele não é como nós, ele não tem as nossas limitações de maneira nenhuma. Agora aprendemos outra coisa. O profeta não disse assim: pega aquele potinho de azeite e vá vender, não. Ele não disse isso. Ele disse: você tem um pote de azeite em casa, só tem ela, aquela vasilha, feche a porta com ela. Não leve aquela vasilha para lugar nenhum. Traga outras vasilhas vazias para dentro da sua casa. Aquela você não leva para lugar nenhum. Aquela que está na sua casa, você fica com ela. E traga outras vasilhas vazias para a sua casa. O que você tem aqui, o que Deus tem te dado, é para que haja milagres na sua vida. E ele diz: você pega as vasilhas e traz para a sua casa.
E isso é o que você tem para confiar nas mãos de Deus. Lembra da multiplicação dos pães? O menino tinha 5 pães e 3 peixes. O que é isso? Para alimentar uma multidão tão grande. Entrega a quem? Entrega nas mãos de Jesus. Ou seja, o que nós aprendemos nessa noite, nesse milagre, é que não somente a gente pode esperar tudo daquele que tudo pode. O que aprendemos também é que nós podemos oferecer tudo o que nós temos a Ele, porque Ele tem tudo o que eu não tenho. Eu posso confiar tudo o que eu tenho, irmãos, nas mãos de Deus. O profeta disse, você pega o seu azeite e pode derramar. Você quer saber de uma coisa? Sabe o que vai acontecer se você pegar esse copo de água e começar a derramar desse copinho, um bocado de copo aqui dentro? O que vai acontecer é que depois esse copo vai ficar sem água. Se for trazendo copo emprestado para ir derramando água, vai ficar sem água. Se você pegar uma vasilha de azeite para derramar nas outras, aquela vasilha que você tem vai ficar sem azeite. O que o profeta está dizendo àquela mulher é, ofereça tudo o que você tem, porque Deus tem tudo o que você não tem. Confie a Deus tudo o que você tem, porque Deus é aquele que é poderoso para dar e fazer tudo aquilo que você não pode fazer, que você não tem como fazer. E por fim, quando o milagre acontece, o profeta diz a ela, vá pagar sua dívida e você e os seus filhos vivam do resto. Ou seja, aprenda a dar um fim proveitoso àquilo que Deus coloca em suas mãos. Aprenda a usar de forma séria, de forma correta, de forma objetiva, aquilo que Deus confiou a você. Deus fez você entender a palavra dele, viva para ele, Deus deu um dom a você, Deus deu uma habilidade a você, Deus lhe ajudou a ter uma formação, use essa formação para ser útil nessa vida. Use o conhecimento que você tem para ser bênção de Deus, onde quer que você esteja. Não é somente no culto, não é somente na igreja, é no seu trabalho, é no seu emprego. Seja um bom profissional, seja uma pessoa responsável, seja uma pessoa de Deus, que dá um bom testemunho, onde quer que você esteja. Dê um fim útil, dê um fim proveitoso, seja aquilo que Deus quer que você seja, onde você estiver. Aquela mulher foi, obedeceu o homem de Deus, viu o milagre de Deus na sua vida, pagou as dívidas que tinha e viveu com o resto, com a sua família, com seus filhos. Ela não perdeu o seu filho, ela não perdeu aquilo que Deus tinha dado a ela. E o que parecia ser nada foi multiplicado na sua casa. Que o Senhor nos ajude, que a gente possa entender e ver a cada dia a boa mão de Deus se manifestar, se derramar, estendendo-se sobre nossas vidas, que nós possamos entender que o nosso milagre depende da nossa obediência a Deus, da nossa vivência com Deus, da nossa dedicação a Deus. O milagre na nossa vida, a multiplicação na nossa vida depende do quanto nós estamos dispostos a confiar no Senhor, a esperar daquele que tudo pode e a colocar tudo que nós temos nas mãos daquele que tem tudo o que a gente não tem. Confiarmos a Ele. E que Deus nos ajude a sermos fiéis, a sermos obedientes à sua bendita palavra, ao chamado dEle, aquilo que Ele tem nos convocado para viver servindo a Ele. Vamos colocar em pé, vamos a orar ao Senhor. Nós estamos com uma dificuldade, irmãos, com relação à escola bíblica. Nós voltamos à escola bíblica nas quartas-feiras. E ficamos com dificuldade porque temos Alessandro na escola bíblica nas quartas, com a classe de jovens e adolescentes. E Alessandro passa a semana em Recife estudando. E a gente pensou em... Alessandro disse, não, faz no domingo, pela manhã.
Só que no domingo pela manhã é a escola bíblica, é Alessandro e Raquel quando vem. Quando Raquel não vem, é Alessandro sozinho. Aí depois começa ligando pra gente, dizendo, venha me ajudar pra gente ir pra igreja. Aí vem Maninha, vem Raquel. Depois vem o senhor também, painho. Aí eu digo, tá achando pouco? Mas já foram acho que 2 domingos. Alessandro, Raquel e Alessandro. 3 domingos já. E nós já tivemos 2 quartas-feiras também sem a classe, praticamente quase sem a classe de adultos, né? E houve um desencontro também de informações, porque a gente ficou com as dificuldades aí. O irmão Salatiel estava numa escala que estava impossibilitando ele também de estar à noite conosco na escola bíblica, nos ajudando e participando com a classe de adultos, e a gente ficou. Mas essa semana retornou. Mas foi a quarta-feira que eu adoeci e passei o dia inteiro. A irmã Naela veio para aqui, a igreja fechada. Salatiel vinha para a escola bíblica, tudo certo. Quando é 7h20 da noite, estou em casa. Irmã Bia, quem levou a chave, irmã Bia? Eu lá deitado, disse, cadê Salatiel? E quem vai? Então, como é que tá? Aí eu liguei para Salatiel disse, estou aqui. Aí eu saí de casa, vim encontrar Salatiel, entreguei a chave ao irmão Salatiel. Mas também só teve ele e irmão Igor. Foi uma bênção, quarta-feira. O fogo caiu aqui na escola bíblica quarta. Onde o irmão Igor está, ele vai pegar. Cadê o irmão Igor? Ele já está no monte orando. Já está na vigília, já estava no secreto com Deus. Mas é assim, irmão. Olha, mas nós estamos voltando na quarta-feira com a escola bíblica. Se Alessandro puder estar nas quartas-feiras, amém. Se não puder, mas a gente vai retornar à escola bíblica com jovens, adolescentes e adultos nas quartas-feiras. Tá certo? Então, quarta-feira nós temos a escola bíblica com adultos, com jovens e adolescentes também. Então, se você pode, venha estar conosco em nome de Jesus, porque nós estamos juntos aprendendo dessa palavra bendita do Senhor nosso Deus. Ore por nós, ore pelo pastor Pedro, né, que é quem tem, assim, o pastor Pedro e irmã Tereza tem cuidado de Alessandro durante a semana lá em Recife. Alessandro está aí para ir para a casa do estudante. O pastor Pedro, irmã Tereza, perguntou a ele se está faltando carinho. Está faltando carinho para você? Está faltando carinho aqui? Você quer ir embora? E eu estou vendo que a Alessandra está já desistindo da casa de estudante. Mas oremos pela vida do pastor Pedro também, que passou uma semana internado, não foi a última semana. Hoje está fazendo o quê? 8 dias. Foi domingo passado, fez 8 dias. Aliás, sexta-feira fez 8 dias que ele voltou para casa. Sexta-feira agora fez 8 dias que ele voltou para casa. Hoje está fazendo 15 dias que parece que ele começou com os problemas, depois foi internado, passou dias lá com os problemas, tem cirurgia para fazer. Oremos pela vida do pastor Pedro, pela vida da irmã Tereza também, que já fez cirurgia, já tem mais para fazer a irmã Tereza ainda, né, tem outros procedimentos. Oremos pela saúde deles. E oremos a Deus para que o Senhor nos dê graça em nome de Jesus. Orem pela minha mãe, continue orando por ela, para que Deus continue abençoando a sua saúde. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Amém. Então vamos orar por Tassi, orar pelos pais da irmã Cícera, também da irmã Yara, e oremos pela nossa irmã Márcia, né? Da irmã Marlúcia, nossa irmã Marlúcia. Orem pela nossa irmã Josefa, que está lá em São Paulo. Orem por ela, por sua família lá também, para que Deus continue abençoando, pela nossa irmã Marlene. E orem por nós também, precisamos, para que Deus nos dê saúde, em nome de Jesus. Eu estou suando aqui tanto, não sei porquê, não sei, o ventilador está desligado, é mesmo, é o costume dele. Mas vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, Senhor, nós louvamos o Teu nome. É bendito, ó Deus, é bendito esse momento, Senhor. Como é bom estar na Tua casa. Como é bom estar na Tua presença, Senhor. Como é bom estar diante da Tua palavra. Saber, Senhor, que o Senhor cuida de nós. Saber que nada, Senhor, nada, absolutamente nada, foge do Teu controle na nossa vida.
Nós às vezes nos sentimos inseguros, às vezes ficamos, ó Deus, decepcionados, angustiados. Às vezes a fé até é abalada, meu Pai, porque a gente não consegue entender que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está agindo na nossa vida. Mas nós, ó Deus, em nome de Jesus, como diante da Tua palavra nessa noite, vemos que o Senhor, ó Deus, é o Deus que age naquilo que a gente às vezes nem acredita, como a mulher, Senhor, que perdera o seu esposo, que deixaram aquelas dívidas e ela estava para perder os seus filhos. Ela pensou que o que ela tinha era pouco, apenas uma vasilha de azeite. Às vezes nós pensamos que o que nós temos é tão pouco, Senhor. A gente não entende que o que nós temos é do Senhor. Os recursos vieram do Senhor. De nós mesmos nós não temos nada. Tudo que nós temos foi o Senhor que já nos deu. Então nós podemos confiar tudo que temos ao Senhor, meu Pai. Porque o Senhor tem tudo o que a gente não tem. Então, Pai, nós nos colocamos nessa noite. Colocamos diante de, ó Deus, cada pedido de oração aqui mencionado. Colocamos, ó Deus, a vida de Tássia, ó Deus, que está, ó Deus, submetendo a cirurgia nessa noite. Pedimos que o Senhor estenda as suas mãos sobre a sua vida, sobre a vida da criancinha, Pai querido. O Senhor é o Deus da vida, o Senhor é Deus que controla, o Senhor é Deus que tem o domínio sobre todas as coisas. Então nós confiamos ao Senhor os cuidados da vida dessa criança e de Tássia, sua mãe. Confiamos ao Senhor, ao seu poder em nome de Jesus. Onde, ó Deus, o pouco tempo ou o espaço de tempo parece ser insuficiente, para o Senhor, ó Deus, é mais do que suficiente quando é o Senhor que quer. Então nós confiamos na soberania do Senhor e no poder do Senhor. Colocamos, ó Deus, diante do Senhor a vida de cada um aqui nessa noite, a vida de cada familiar, a vida dos pais que estão sofrendo, passando por problemas de enfermidade, por causa, ó Deus, da própria idade, por causa, Senhor, de situações da vida. As enfermidades vêm, ó Pai, e acometem. Nós colocamos a família em Tuas mãos. Que o Senhor ajude, meu Pai. Que o Senhor esteja derramando graça, em nome de Jesus, sobre a família. Ó Pai querido, em nome de Jesus, nós cremos no poder do Senhor, no milagre do Senhor. E nós suplicamos, ó Deus, faz isso em nome de Jesus. Faz o milagre, ó Deus, na vida da irmã Márcia. Ó Deus, opera maravilha na vida dos pais da irmã Cícera, na vida dos meus pais, na vida dos irmãos que estão aqui, mas estão enfrentando problemas de saúde, estão orando pelos seus familiares, pelos seus esposos, filhos, aqui pelos seus pais, por suas mães. Estenda nas suas mãos e faz milagres. Nós cremos no poder do Senhor. Senhor, queremos, em nome de Jesus, orar pela vida, pela saúde, Senhor, da irmã Marlene, da irmã Josefa. Queremos, ó Deus, te pedir, ó Pai, por aqueles que estarão, Senhor, a partir do momento em que esse vídeo, esse culto, Senhor, for baixado na internet, estarão acompanhando. Que o Senhor esteja abençoando cada família, cada vida. Pai querido, te pedimos que o Senhor derrame graças, que o Senhor continue abençoando o pastor Pedro, a sua casa, Senhor, abençoando a sua família, a sua esposa, lhes dando saúde, ó Deus, e lhes dando os recursos, aquilo que é necessário para se cuidar, para estarem bem. Deus querido, eu te louvo pela vida deles e pelo cuidado deles com o Alessandro. Te peço, ó Deus, que o Senhor continue guardando o Alessandro, assim como tantos outros estudantes, outros colegas seus, nessa semana, na viagem, ó Deus, que eles têm que fazer. Que o Senhor os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Pai bendito, nós queremos te agradecer pela vida de todos que nessa noite ouviram a palavra e que o Senhor sabe que precisam, ó Deus, de mudança, de transformação, de conversão, mas é o Teu Espírito Santo que transforma, que muda o homem, que faz o homem uma nova criatura. Então nós oramos e confiamos a Ti em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Paz de Jesus, que Deus abençoe a todos.